Bom dia para vocês, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui com vocês, aprendendo cada dia mais um pouquinho sobre essas máximas que Jesus nos trouxe. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é um dos assuntos essenciais no estudo do Evangelho. No estudo do Evangelho de Jesus e, naturalmente, não foi à toa que Kardec nos trouxe esse tema no capítulo 21. Eu vou focar basicamente nas instruções dos Espíritos, mas, naturalmente, a gente vai fazer alguns pontos para chegarmos a esse entendimento. Meus irmãos, Mateus, quando escreveu o seu Evangelho, para nos trazer a mensagem de Jesus, essa passagem de Jesus pela terra, né? Ele optou em nos trazer a passagem de Jesus em basicamente 5 sermões. Foram 5 sermões escritos para trazermos então essa passagem. O primeiro deles, talvez o mais brilhante deles, que a gente vai encontrar lá no capítulo 5, 6 e 7, né? É conhecido, todos nós, como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, aonde nós vislumbramos a questão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos. Esse sermão, ele é tão brilhante, mas tão brilhante, que eu digo isso sem medo, que ele é um resumo do cristianismo. Aliás, eu digo isso repetindo vários outros teólogos que me precederam. Mas mais do que isso, Mahatma Gandhi disse uma frase sobre esse sermão que é: se nós perdêssemos todos os textos, todos eles, todos os textos religiosos do mundo, e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Nada. Então, o brilhantismo dessa primeira parte do Sermão do Monte. Joia? O segundo sermão, está lá no capítulo 10 de Mateus, a gente é conhecido como Sermão da Missão, ou também Sermão de Procedimentos, aonde Jesus nos traz como nós devemos passar a boa nova. Então, naturalmente focado nos evangelistas, dos seus discípulos, né? Mas isso serve, tomado proporcionalmente a razão histórica, para cada um de nós. Então, como nós devemos passar a boa nova? Então, o que ele dizia? Preferencialmente, levai o evangelho a todas as cidades, aos filhos de Israel, os filhos perdidos da casa de Israel. Entrai na casa e saudai-vos, que a paz esteja convosco. Se a paz ali estiverdes, permanecerá dentro da casa, mas se não estiverdes, levará consigo. E quando ele fala também que não temeis ao levar o evangelho, respeitai os adversários, mas quando estiver falando, eu estarei lá contigo. É o sermão de procedimento para levar a boa nova. O terceiro sermão, está lá no capítulo 13, certo? É o sermão das parábolas do reino. Então, quando Jesus nos compara o reino dos céus a coisas cotidianas do dia a dia do povo hebreu, que nós podemos levar até hoje, porque a interpretação desses sermões são espetaculares, né? Se a gente pegar a parábola do semeador, do joio e do trigo, a do grão de mostarda, a parábola do fermento, quando Jesus fala que o reino dos céus é como o fermento, que é a mulher. Por que a mulher? Se a gente fizesse só um estudo sobre isso, a mulher era quem passava a mensagem de Deus na família israelita, na família. Então, e separa em 3, é o fermento que coloca em 3. Por que 3?
Só isso aqui daria mais uma palestra sobre as revelações, as 3 grandes revelações e tudo mais. Só para, enfim. Mas ele compara exatamente o dia a dia, o cotidiano e tudo mais. O 4º sermão é o sermão da igreja. Versa rapidamente sobre a comunidade, como a comunidade cristã do novo século, e quem seriam os apóstolos, seriam os precursores do rebanho de Cristo, né? Então ele vai falar, também existem várias, a da ovelha perdida, a parábola do credor incompassivo e tudo mais. E o 5º sermão, e aí é o sermão que nós estamos, essa é uma introdução para que a gente possa entender a dinâmica de Jesus. O 5º sermão é conhecido como o sermão profético, sermão escatológico, sermão do Monte das Oliveiras ou sermão do fim dos tempos. São esses termos que a gente vai encontrar, sendo que a maioria dos teólogos chamam de sermão profético, né? Então aqui é o grande ponto que nós chegamos. Então Jesus inquirido lá, na verdade saindo do templo de Jerusalém, os apóstolos olham, porque os apóstolos acreditavam naquele momento ainda numa edificação do reino de Deus física. E aí eles olham para Jesus e falam assim: mestre, olha o tamanho do templo de Jerusalém. Como que a gente vai edificar aqui com meia dúzia de caboclo aqui, né? Como que a gente vai edificar um templo desse? E aí Jesus fala assim: acredite, antes dos fins do tempo não sobrará uma pedra. Veja aí, ele começa a profecia. E os apóstolos perguntam assim: tá, mas quando será que acontecerá a queda, o fim dos tempos? E Jesus, saindo de Jerusalém, passa pela, era toda murada, e sobe no Monte das Oliveiras. Por isso que é o sermão do Monte das Oliveiras. E aí eles perguntam: quando será o fim dos tempos? Por isso chamado sermão profético do fim dos tempos. Do fim dos tempos, que depois João, o evangelista, levado às alturas, é convidado a experimentar o que nós conhecemos como Apocalipse. Certo? Então, nós temos o sermão profético, que é a introdução de Jesus sobre o fim dos tempos. Depois, João vai nos tratar sobre a questão apocalíptica e relatar cada passo do Apocalipse, cada grande acontecimento da humanidade entre o período apocalíptico, que compreende basicamente entre o ano 100 depois de Cristo ao 3000 depois de Cristo. Certo? Não vou entrar em detalhes do Apocalipse, quem quiser melhores detalhes sobre isso, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, na verdade é um seminário, você encontra facilmente no YouTube, chama-se Apocalipse, são 3 horas e tanto só desvendando o que é cada um dos passos. Mas, basicamente, esse Apocalipse que nos aflige tanto, sim ou não, quando a gente fala Apocalipse, a gente começa até a ficar arrepiado, sim ou não? E aí o Espiritismo fala assim: calma, isso chama-se transição planetária. Fica mais bonito, não fica? Quando a gente fala: então tá, né? Então beleza. E aí, veja, e por que isso é importante? Porque Jesus diz assim: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Presta atenção, porque eles vão te enganar. Não foi isso que Jesus está falando? Presta atenção. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já disse: senhores, presta atenção que eles vão tentar te enganar. E eles vão te enganar. Então ele já primeiro avisa que eles vão enganar, e ele logo na sequência diz: e esse é o primeiro sinal apocalíptico. Então, em haverá falsos cristos e falsos profetas, o primeiro sinal, e não sou eu que estou dizendo, é Jesus.
Jesus disse que o primeiro... Como que nós sabemos se o Apocalipse começou? Porque todo mundo está esperando o Apocalipse, a transição planetária, ou acreditando que a transição planetária começou, como eu já ouvi falar, começou há 100 anos. Senhores, começou no ano 100 depois de Cristo e terminará, isso a frase não é minha, é do Haroldo, terminará mundo de regeneração, como o Haroldo diz, com R maiúsculo, só depois de 3.000 depois de Cristo. Então fiquem tranquilos. Dá muito tempo para a gente regenerar-se. E o Apocalipse, que é visto com uma visão muito má, eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Porque Jesus é previdente, sim ou não? O pessoal diz que mineiro é previdente. Mineiro é previdente, sim ou não? É? O mineiro estava chegando no trem, estava chegando na estação de trem e tal, correndo, não sei o que lá. A hora que ele chegou na estação de trem, o trem passou. Aí o pessoal olhou e falou, mineiro, perdeu o trem hoje. Eu falei assim, não, meu trem é amanhã. Eu só passei hoje para ver se ia passar mesmo o trem. Se ele passa no horário. Então, mineiro é previdente, sim ou não? Veja, um dia antes ele vai na estação do trem para ver se o trem passa. Mas Jesus é mais mineiro ainda. E olha que eu sou curitibano. Jesus é mais... Porque ele veio há 2.000 anos para avisar disso. Há 2.000 anos ele veio falar do fim do mundo. E falou assim, meus irmãos, é chegada a hora do reino de Deus. Não é assim que ele falou? Acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Esse é o primeiro sinal. E enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal da transição planetária foi lá atrás, quando a Igreja de Roma sobe ao poder e ela mais diz, eu sou Cristo, a única verdade. Isso não é em hipótese alguma, eu quero que vocês entendam de maneira errada isso. Mas, infelizmente, o grande falso Cristo que anunciou o início apocalíptico é a Igreja de Roma. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É Emmanuel. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aqui. Vocês já leram o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel? Emmanuel diz sobre a questão apocalíptica e diz, o Apocalipse de João, alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa. Então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência para todas as nações e a todos os povos da terra. O velho apóstolo de Pátamos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João, ali previstos, é verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra no terreno mais obscuro. Vê-se que sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos porvindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali, no Apocalipse, pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa, ali relacionada, que ainda hoje oferece a visão do mundo moderno, é bem aquela
da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Este é o sinal do início do Apocalipse. E aí ele continua. Quem é a besta apocalíptica? Já leu? E o que significa o 666? Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870, da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento como imperador Focas, em 607, e o decreto de infalibilidade da Igreja do Papal, com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Sou eu que estou dizendo que ele é a besta apocalíptica? Não, e tem mais. Quanto ao número 666, sem nos referirmos à interpretação com os números gregos, em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação por quem usa o título de Vacaris Generalis Dei in Terris, Vacaris Filii Dei e Devis Cleri, que significa vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Legal ou não? Bem legal, não é mesmo? Mas isso não é uma crítica ao que aconteceu. Isto é uma análise para que a gente possa entender o que Jesus estava profetizando. Porque ele disse, está aqui, vigário geral de Deus na terra. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E não foi assim? E não foi assim que nós temos. Então esse é o sinal do início do Apocalipse. Esse é o sinal que ele começa. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, acautelai-vos. Esse é o momento que a gente tem que entender. Isso não é uma crítica ao Papa que está ali. Isso não é uma crítica dizendo que o Espiritismo... Porque eu vou chegar no Espiritismo. A gente está só no início dessa brincadeira. Então, vejam. Nós temos que tomar muito cuidado para entender as profecias e entender esse momento atual apocalíptico. Porque nós estamos no Apocalipse, basicamente na fase do Armagedon. Se você fizer a interpretação, é ali que a gente vai encontrar. Isso não sou eu que estou dizendo. Tá? Então, e o que é isso aqui? Vejam, Jesus poderia ter começado a profecia dizendo assim: no Apocalipse, no fim dos tempos, haverá fome, guerra e todo mundo. São atrocidades, sim ou não? O flagelo da guerra assolará a humanidade. Não ele poderia, sim ou não? Ele poderia fazer o que ele quisesse, ele é Jesus, né? Mas ele começou dizendo sobre os falsos cristos. E por que ele começou? Porque o objetivo aqui não é fazer uma crítica à igreja. É que a gente possa compreender o Apocalipse. Porque o Apocalipse, e esta frase em especial, é um momento de redenção. A gente não precisa ter medo do Apocalipse, muito menos dessa fase de transição planetária. Por quê? Porque na minha visão, aí sim é a minha visão, o Apocalipse, longe de ter medo, o Apocalipse é o momento em que a gente vai regenerar pela dor. Nós tivemos 2000 anos lá, Jesus chegou lá avisando, vem uma boa nova, presta atenção, melhora e tal. Nós não aprendemos em 2000 anos pelo amor, sim ou não? Então agora a gente tem a fase mais dura apocalíptica para que a gente possa aprender pela dor. E a gente vai aprender. Porque se a gente não aprender, a gente vai ser exilado, mas não de capela. A gente vai ser os exilados da terra. Talvez alguns de nós
Os exilados da terra novamente. Porque já viemos de Capela, sim ou não? Porque vocês acham que os capelinos estão aonde? A quarta, raça adâmica, a quarta geração que não conseguiu expurgar, está no movimento espírita. É aqui que a gente está. Porque, agora, também a gente pensa em exílio, a gente pensa, meu Deus do céu, parece um Deus maldoso, sim ou não? A gente pensa assim, que de 8 bilhões de seres que estão aqui, 22 bilhões que estão na Terra, pelo menos uns 20 bilhões vão ser exilados, sim ou não? Não, senhores. Deus é pai, ele não é carrasco. Jesus Cristo não quer exilar ninguém. E o momento do Apocalipse é que serve para que, pela dor, a gente busque a espiritualização, seja na igreja evangélica, na igreja católica, no movimento espírita, em qualquer das igrejas, e não importa, que nós pratiquemos a caridade, o amor em Deus. É só isso. Esse momento de sofrimento é no momento maior em que nós buscamos a espiritualidade. Sim ou não? Então ele tem uma razão de acontecer. E isso é muito importante. Então, por quê? Porque nós não vamos ser exilados todo mundo. Aliás, se você pegar lá nos capítulos iniciais dos exilados de Capelas, o que eles dizem? Alguns milhões de espíritos capelinos que não haviam sido regenerados foram convidados a exilar-se na Terra, com o objetivo de adiantamento daquele planeta que passava para a transição entre mundos primitivos e provas e expiações. Alguns milhões. Então, os senhores não pensem que vai ser 8 bilhões de espíritos, ou dos 8 bilhões, 6 bilhões vão ser exilados. Não é isso que Jesus quer. Não é essa a imagem. Não é essa a ideia. Alguns milhões. Ainda haverá sofrimento muito para aqueles que não regenerarem pelo amor. Agora, o porquê que Jesus coloca como primeiro tópico os falsos cristos e, posteriormente, os falsos profetas? E daí você coloca: e ouvireis e guerras, e rumores de guerras, e olhai que não os teis... Não consigo ler daqui. E não os teis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Legal ou não? Então vai ter muito sofrimento ainda. Vai ter muito. Mas o objetivo é o expurgo, senhores. O sofrimento não pode ser porque Deus é um carrasco. Ou então a gente acredita que Deus é Deus, o ser supremo, benevolente, em amor, ou a gente acredita que Deus é um carrasco. E é óbvio que esse sofrimento não é para que soframos pelo simples bel prazer de Deus ver a gente sofrer. O sofrimento é fruto das nossas falhas anteriores, e essa é que a doutrina veio nos trazer, e serve como expurgo para que a gente não receba o bilhete para o próximo planeta. Sim ou não? Então, daqui ainda temos 1000 anos para a gente. Sim ou não? Essa é a vantagem. Ainda temos ainda pelo menos aí 1000 anos para a gente regenerar alguma coisinha. E nem é para ficar perfeito. Agora, se a gente não conseguir, nós, do movimento espírita, que viemos talvez de Capela, aí ficamos aqui, ciclo de 28 mil anos, e não conseguimos regenerar e fomos exilados novamente, puxa vida, hein? Vá gostar de provas e expiações assim, hein? Não é? Então, é um negócio que a gente tem que se atentar. E por que isso coloca? Emmanuel, mais uma vez, vem nos esclarecer. O porquê que isso é colocado assim. Senhores, vocês já leram um livro chamado Emmanuel? O livro chamado Emmanuel é o primeiro livro escrito por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Então, no livro Emmanuel, ele coloca no título O Resultado dos Erros Religiosos. E eu vou ler só o ponto específico. Olha lá. Todas essas atividades bélicas, guerras, todas as lutas antifraternas nos seios dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem,
vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Ora, então agora a gente entendeu o porquê que Jesus coloca claramente que os falsos cristos, eles declaram o início do período apocalíptico. Porque esta sedimentação dogmática, em que você não pode pensar diferente de mim, essa ausência de racionalidade na interpretação do mestre, a junção da ideia cristã deturpada com o Estado, fomentaram quase a totalidade das guerras e até hoje fomentam, sim ou não? Quantas guerras nós temos em nome de Deus? Do meu Deus, porque ainda temos ainda a visão infantil e primitiva de Deus, que não é a visão da doutrina espírita. Por quê? Porque quando os capelinos vieram aqui, todo mundo já sabia que Deus existia, porque se eu não fiz o raio e não fiz o sol, alguém fez, sim ou não? Se não sou eu que faço isso, não faço... Quem que construiu? Então, todo ser humano que pensa tem uma noção mínima de Deus. Mas aí a gente começa a visualizar que Deus é o Deus da minha família. É o Deus da minha tribo. É o Deus da minha cidade. É o Deus do meu estado. E aí a gente particulariza Deus como se Deus fosse meu. Sim ou não? E o meu Deus que me protege não é o mesmo Deus que protege vocês. Aliás, se você não acreditar no meu Deus, você está ferrado. Sim ou não? Porque aí a gente pode fazer uma guerra. Está aqui. Essa visão infantil de Deus, aonde se você não for da minha religião, você não será salvo no juízo final. Mas qual a religião que Deus veio propor? E Cristo? Qual foi ela? Onde está escrito isso? Me mostra onde é que está escrito qual a religião de Deus. E aí o Espiritismo vem falar assim, não, fica susse. O Deus que eu venho mostrar para vocês é o Deus universal. Então, esquece terra. Não é o Deus do seu país, não é o Deus da sua casa, nem do sistema solar. Sabe a Via Láctea? É pouco. Pensa no Deus universal, no amor. Então pensa, esse é o Deus que a doutrina espírita vem nos apresentar. É o Deus universal. E vamos parar de cristalizar ideias infantis de Deus, porque essas ideias infantis de Deus, como Jesus falou, dos falsos cristos que vão dizer um monte de besteira, vai fomentar a guerra. As agressões, e que o Emmanuel veio dizer. Quase a totalidade das guerras e dos problemas que nós temos no mundo é responsabilidade da cristalização da ideia de Deus e das obras que Jesus veio trazer. Então vejam como esse é um assunto importantíssimo. É por isso que eu comecei falando o quão importante é esse assunto dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque na sequência, lá no versículo 24, ele complementa, porque o início apocalíptico é o falso Cristo. Mas na sequência ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Opa! Então o que ele está dizendo é que nesse período apocalíptico, nesse período do juízo final, nesse período em que começa com o falso Cristo, mas ele termina só quando tiver o juízo final, ou seja, o fim da nossa transição planetária, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Sim ou não? E a gente não vê isso todos os dias? Eu poderia estar falando aqui do meu conterrâneo, o Henrique Cristo. Vocês já viram ele? Que se intitula como Cristo, eu o conheço, todos os dias passava lá em Curitiba, você via ele lá. Eu poderia falar aqui também, esses dias eu recebi um vídeo de um irmão nosso que professa uma
também uma crença, e que estava benzendo vassouras, e ele benzeu no vídeo e tal, benzia vassouras, e depois ele vendia R$150 cada vassoura para você varrer a sua casa e varrer todos os seus problemas. Legal ou não? Mas eu vou optar em falar dos falsos cristos e falsos profetas dentro da doutrina espírita. Porque é aqui que a gente tem que falar. Porque não é à toa que esse tópico veio esculpido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se ele fosse só das outras religiões, já bastaria estar lá no Evangelho de Cristo, sim ou não? Para que a gente vai perder tempo com um negócio que não faz nenhum sentido para nós? Mas faz. Então eu quero abordar, eu comecei falando do falso Cristo que inicia, mas eu quero abordar porque aqui reside o maior perigo. Porque nós somos responsáveis, cada um de nós, pelo Consolador prometido. E nós somos responsáveis. Então aqui reside falsos cristos e falsos profetas. E aí eu me pergunto, porque esses dias eu vi, e eu não vou falar, porque isso aqui não importa quem falou isso. O que importa é que a gente medite sobre a situação. Esses dias eu vi um grande autor, um dos grandes vendedores aí de livros espíritas, falando que a equipe dele espiritual é conhecida como os guardiões do... Como é que é? Deixa eu pegar aqui, porque eu achei tão bacana esse título, que ele não é o guardião da galáxia, é o guardião do planeta Terra. Senhores, ele se intitulou como o guardião do orbe. Vamos pensar em Divaldo, esse ser iluminado chamado Divaldo Pereira Franco. Que é a equipe de Divaldo, a equipe que ele pertence? Manuel Filomeno de Miranda, quem mais? Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes. Eu nunca ouvi sequer, eu nunca ouvi Divaldo falar que ele é o guardião de alguma coisa. Um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Francisco Cândido Xavier, que tinha uma legião de bons espíritos com ele. Senhor Emmanuel, Meimei. E vocês já viram ele se auto-intitular o guardião de alguma coisa? Ao contrário, né? O cara que escreveu 450 livros, há uma discussão sobre esse número, né? Que vendeu 50 milhões, que poderia estar milionário, sim ou não? Você ganhasse, como autor, ganha em torno de R$10 por obra vendida. Então ele podia ter 500 milhões de reais. Como que ele se intitulava? Guardião do quê? Não, ele se intitulava Cisco. Ele falava Francisco sem o Fran é Cisco. Né? Eu sou Cisco. Né? Ele se auto-intitulava o Cisco. Imagina nós. Não é verdade? Então veja, talvez eu seja o elétron do átomo, se ele é o Cisco. Né? Então, e olha que eu estou superestimando. Mas o fato é que, senhores, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ou o que é pior, talvez aqui a gente não tenha visto muito essas manifestações, mas eu me recordo na época do início das manifestações, lá de ruas, daquele movimento vem para a rua e tal, não sei o que lá, uma psicografia assinada por Bezerra de Menezes conclamando as pessoas a irem para as ruas. Senhores, vocês acreditam que um médico sanitarista que tem uma visão altamente elevada, superior à nossa, que pode visualizar esse movimento de transição que o Brasil enfrenta como pátria do Evangelho, a necessidade, o que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a necessidade de expurgo desse movimento que está acontecendo no Brasil e que é necessário dentro do caminhamento. Porque a gente não pode acreditar, a gente estava falando antes da palestra, a gente não pode acreditar que o negócio está desgovernado. Ou Jesus está dirigindo essa bagaça, ou ninguém está dirigindo, sim ou não?
Então, se a gente acredita que Jesus está dirigindo isso aqui e que ele é Jesus, então o negócio vai para o caminho que... A gente pode ser que tenha que desembarcar do ônibus antes, mas o ônibus vai chegar no destino. Então, imagina que Bezerra de Menezes vai estar preocupado com movimento político. Então, esse é o problema dos falsos cristos e falsos profetas dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, que veio trazer uma ideia inicial, semelhante ao cristianismo inicial, em que não há corpo eclesiástico, e qualquer bocó como eu pode chegar aqui e falar, não é? Não é assim que acontece? Ele vai ter que tomar cuidado, porque eu posso ser um falso profeta. O Espiritismo ele veio ampliar o número de profetas, sim ou não? Seja ele dentro da mediunidade, exercendo a mediunidade, seja ele exercendo uma psicografia, uma psicofonia, ou em uma palestra pública, sim ou não? E, consequentemente, também ampliará o número de falsos profetas. E como que a gente vai se salvaguardar deles? É por isso que esse é um assunto. Lembra que eu comecei dizendo, esse é um assunto essencial para o cristianismo, mas, sobretudo, essencial para o espiritismo? Porque nós não temos um corpo eclesiástico. Então, nós temos pessoas que vão aqui falar e que muitas vezes a gente vai ter que ouvir, concordar ou não, e aí, muitas vezes, racionalizar. Será que isso está no caminho certo? Será que é exatamente esse o caminho? Eu, pelo menos, tento falar, quando eu falei para vocês o que é, baseado naquilo que eu conheço, que está escrito, não são ideias minhas. A única ideia minha é aquela ideia do Apocalipse, que é algo de regeneração, muito mais do que de sofrimento. Essa é a única ideia minha. Mas o fato é que o restante dessa análise tem que ser racionalizada. E é por isso que o Kardec coloca, esculpe isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário que tenhamos em mente sempre que haverá falsos cristos e falsos profetas no seio da doutrina espírita. E com todo amor e caridade, nós vamos ouvi-los. Se discordarmos, vamos discordar das suas ideias, com respeito, com dignidade, com amor ao próximo, mas vamos absorver aquilo que é importante para nós, sobretudo pautado nas obras básicas. É ali que está faltando, é ali que a gente precisa sedimentar a base, né? Não é à toa que ela chama obra básica, porque ela é o alicerce da construção da ideia espírita. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza. Então vamos lá. Passado esses momentos, só para a gente poder visualizar, vamos então falar a primeira instrução dos espíritos sobre esse assunto. Os falsos profetas. Luiz Bordeaux, 1861. Então, se vos disserem, olha o que começa o nosso instrutor Luiz, se vos disserem, o Cristo está aqui, não vais. Então, qualquer um que diga para você, ó, vem aqui na casa espírita, ó, que lá tem o Cristo. Não vá. Ele já começa dizendo assim, não vá. É simples assim. Juro que eu não estou lendo mensagem do WhatsApp. Nossa, chegou até a outra piada que eu tinha que contar. Não, não. Eu estou abrindo o Evangelho para que a gente possa acompanhar trechos que a gente... Então, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Que ele já está dizendo, numerosos. Aonde? No seio da comunidade, obviamente, por conta do juízo final de todo esse movimento, mas, sobretudo, dentro da doutrina. É aqui que a gente tem que focar. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear. Não vede os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração. E não vos disse o que já sabeis, que a má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode porvir de fonte má. Ou seja, na realidade ele começa com a palavra de Jesus dizendo, conhecereis a árvore pelo fruto. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, a primeira pergunta, eu não tive essa oportunidade de fazer quando eu entrei na doutrina, porque eu sou praticamente espírita de berço, eu nasci
Meus pais eram católicos e aí, com 1 ano e pouquinho, eu já entrei no movimento espírita, então eu era de berço mesmo, né? Literalmente de berço. Mas, vocês já se perguntaram se o espiritismo é um falso profeta, um verdadeiro profeta? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Afinal de contas, o espiritismo se titula como terceira revelação. Se isso não for a palavra de Cristo, é o quê? Então, nós temos que nos perguntar, o espiritismo seria o espiritismo um verdadeiro ou um falso profeta? E como é que a gente sabe? Conhece a árvore pelo fruto. Quais são os frutos que o espiritismo prega? A tolerância, a caridade, o amor. Qual a religião que o espiritismo prega? A religião espírita? Não é. A religião que o espiritismo veio nos trazer é a religião do amor universal. Essa é a religião. Porque o mesmo Deus nosso, da minha casa, é o Deus do marciano, sim ou não? Não é o mesmo Deus? É o mesmo Deus dos outros sistemas solares. De Capela, lá na constelação do Cocheiro, sim ou não? É o mesmo Deus, não é? Ou tem outro Deus lá? Então, esse é o Deus universal do amor. Opa! Então, esse é o primeiro ponto. Então, o espiritismo, no meu entender, ele não é o falso profeta, sim ou não? Seria Chico Xavier o falso profeta? Esses dias eu lendo lá, né, passou um americano, que ele sempre me vê lendo, e eu estava lendo, não sei se era Evolução em 2 Mundos, não sei lá, que livro que eu estava lendo do Chico. Aí eu falei, estou lendo um livro de filosofia, não ia explicar muito detalhes com ele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, só que esse cara aqui vendeu 50 milhões de livros. Ele falou, sério, legal, né? Nossa, então ele é milionário. Ele não ganhou nenhum dinheiro até hoje, mas que ele é milionário né? Sim ou não? Só o conceito de milionário é que a gente está discutindo. Com certeza, Chico Xavier é um milionário. Não aqui no planeta Terra. Então, já começa daí. Vejam, porque eu só posso acreditar em 2 coisas pela lógica que o espiritismo nos traz. Ou Chico Xavier é um louco de todo gênero, porque se José Saramago escreveu 22 livros, o Paulo Coelho escreveu 19, vendeu e comprou um castelo. Se o Chico não comprou um castelo, com os livros que ele vendeu, e o Paulo Coelho é o segundo, eu nunca li, não tenho nada contra ele, eu nunca li nenhum livro dele, mas se o Paulo Coelho é o segundo autor que mais vendeu obras no Brasil, o primeiro é o Chico tinha que ter 2 castelos. É assim, é lógico ou não? Se ele não tem um castelo, ou ele é um louco de todo gênero, né? Que pegou e doou todo o dinheiro, ele nunca se morreu num quarto e tal, ou ele é um anjo, que pegou todo o milhão dele em bônus horas. Se é bônus horas usando a linguagem do nosso lar. Sim ou não? Então, veja, aí está a racionalidade, muitas vezes, que a gente tem que traçar. Certo? Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Essa é a visão que a gente tem que ter dessa passagem. Não se preocupe que eu não vou ler todo ele. São só mais 4 slides. Tá? Eu só quero ler o finalzinho. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa do Criador, confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da justiça. Então a gente não tem problema. Se você seguir a doutrina espírita, conhecer a árvore pelo fruto, praticar todo o que prega a doutrina espírita, né? Não tem que temer mais do juízo final, sim ou não? E é a coisa que eu mais gosto de falar sobre quando eu falo de Apocalipse. O máximo que pode acontecer é desencarnar. E o espírito é imortal. Então, ninguém vai morrer. Vocês acreditam nisso? Que ninguém vai morrer? Então não vai acontecer nada, porque só vai desencarnar. Pois ele é pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa
o progresso. Do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Então, a mensagem sobre os falsos profetas trazidas por Luís, né, o instrutor, é: identificai no caminho que nós temos quem será o verdadeiro e o falso profeta pelas suas obras. E a partir do momento de identificarmos, sigamos o caminho do verdadeiro. Né? Tranquilo? Caracteres do verdadeiro profeta. Esse é fácil, sim ou não? Então, o instrutor Erasto nos traz os caracteres do verdadeiro profeta. Então, e aí, é uma coisa que eu me sentia muito tranquilo de falar isso aqui nessa casa, embora neófito ainda nessa casa, a gente vislumbra que aqui nós estamos no caminho correto. E aí eu me sinto muito tranquilo, porque dos 4 tópicos que eu tinha que falar, apenas um tópico remete a essa casa, que é os caracteres do verdadeiro profeta. A gente visualiza nisso. Né? Eu posso exemplificar quando a ausência de misticismo dentro da doutrina espírita, isso é muito importante, porque o verdadeiro profeta ele não é místico. Ele não fica trazendo o ocultismo de coisa. A doutrina espírita ela é verdadeira, ela é sincera, ela mostra, ela é caridosa, ela é indulgência, ela é o amor. E é isso que a gente visualiza aqui nessa casa. A gente é acolhido desde o momento. Então, dos 4 tópicos que eu tinha para falar, só 25% remete a essa casa. Agora, os outros 75% a gente tem que tomar cuidado para que a nossa casa, porque a nossa casa somos nós, cada um de nós, não vire o falso profeta ou como acontece em outras casas espíritas que a gente visualiza por aí. Então, essa é a nossa responsabilidade. Né? Essa é a grande responsabilidade que cada um de nós, quando a gente fala que a gente é espírita do KSSF, nós estamos sendo julgados por isso na rua, sim ou não? Como bons espíritos ou maus espíritos, e se a gente prega algo para alguém como verdadeiro ou falso profeta. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Então, esses são os caracteres. O verdadeiro profeta, ele... Eu sempre penso em Chico, né? Embora tenha várias outras personalidades, mas e fora, inclusive, da doutrina espírita, mas o Chico ele é o caractere que é descrito ali. Alguém que não pensa nele. Ele nunca se intitulou como um profeta. Porque a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando o cara fala: eu sou o profeta, eu sou a luz, eu sou a única verdade. Pô, acabou. Porque a verdade depende de perspectiva, não é mesmo? Quando a gente olha algo com o nosso conhecimento, às vezes, quando a gente evolui 2 anos ou 5 anos depois, aquela verdade absoluta para a gente já não é. Então, é muito complicado. E a própria doutrina espírita é nesse caminho. A doutrina espírita se intitula como uma verdade absoluta. Não, ela traz verdades absolutas. Porque são leis. Lei é lei, não tem como você voltar atrás. Por exemplo, a lei da gravidade. O avião está caindo. Adianta você rezar para ele parar de cair? Ele vai cair. É a lei da gravidade. Ele pode não cair se algo acontecer. Mas se não, nada acontecer, e não adianta rezar, ele vai cair. É a lei inderrogável. Então, se o Espiritismo traz leis inderrogáveis morais, ele traz verdades. Certo? Mas ele mesmo, o próprio Kardec falou, ó, isso aqui é razão, existem coisas que a ciência não conseguiu demonstrar, ela vai demonstrar no futuro, mas se eu, por uma razão, qualquer coisa que esteja dito aqui, contrariar a ciência, o que é para fazer? Acreditar na ciência. Então, não se traz verdades absolutas e inderrogáveis. Se traz verdades absolutas que vão ser confirmadas posteriormente. É diferente essa análise. Joia? Os falsos profetas da erraticidade, que é uma mensagem muito importante trazida pelos espíritos. Como nós abrimos a racionalização sobre a comunicabilidade com os espíritos, porque o espiritismo ele não abriu a comunicabilidade com os espíritos. Aliás, em Daniel 5,5 está lá, apareceu uma mão, materializou-se, escreveu-se na parede. O que é isso? Escrita direta, não é? Ainda materialização ainda, são 2 fenômenos, né? A materialização e a escrita direta, está lá na Bíblia, não foi o espiritismo que colocou lá depois. Joia? Então o espiritismo ele não trouxe o fenômeno de comunicabilidade com os espíritos. Ele codificou
e racionalizou a comunicabilidade com os espíritos. Mas ele não inventou a comunicabilidade. Mas Kardec já alerta e o nosso irmão Erasmo falou, olha, galera, tem falso profeta aí, mas tem falso profeta aqui. Então toma cuidado. Especialmente vocês dos grupos espíritas, de comunicação com os espíritos, porque vai ter espírito que fala a baboseira que ele quer. Então como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Primeiro, cuidado com os espíritos que trazem um isolamento. Se você está trazendo uma teoria que ela é só sua e que todo mundo olha e fala, nossa, mas parece meio estranho. Então tome cuidado, porque provavelmente você está falando uma mentira, sim ou não? Não significa que você está falando, mas é provável. Então tome cuidado com ela. Tome cuidado com teorias mirabolantes, é isso que ele diz. Coisas que venham respostas para problemas da humanidade que são impossíveis ou mirabolantes demais. Tome cuidado, porque isso pode... Cuidado com previsões futurísticas. Porque isso daqui pode ser algo... Então presta atenção, racionaliza. Não é duvidar de tudo, mas é sempre manter o pé atrás. Olhar isso com cautela. Por quê? E aí complementa o nosso irmão Erasmo. As grandes verdades da humanidade serão trazidas em diversos pontos do globo. A espiritualidade, via de regra, não encarrega a somente uma pessoa para ser o portador da verdade absoluta. Por isso a pessoa pode falhar. Então, muito cuidado com o isolamento, muito cuidado com o egoísmo. E o que a gente pode evitar tudo isso? Diretamente para quem trabalha com a mediunidade aqui. Estudo. Estudo. Quando vierem com uma teoria nova para você, e essa teoria conflitar com a obra básica, é provável que ela esteja errada. Sim ou não? Porque na obra básica o Kardec racionalizou. E aí, até porque... Agora, pode ser que complemente, sim ou não? Pode ter uma teoria nova que venha complementar uma obra básica? Sim, nós temos todos os dias, não foi? Né? Quando Kardec codificou aquela ideia de corpo, perispírito e espírito, hoje quantos corpos a gente já tem descritos nas obras? Está errado? Não, isso é um complemento, mas não conflita com a obra básica. Tranquilo? Então, e por fim, está dizendo 21 slides aqui, mas não tem, esse é o último. Então, Jeremias e os falsos profetas. Aqui, quando o nosso Luós, o espírito instrutor, ele vem colocar que, primeiro, falsos profetas não existem só desde agora. Existem desde sempre. Tanto que Jeremias, em contato com Deus, faz uma premonição sobre os falsos profetas que falarão em nome de Deus, né? E, sobretudo, ao cuidado, e aqui o nosso instrutor nos alerta sobre a questão do mercantilismo. Mercantilismo da... E aí, é por isso, quem quiser melhores detalhes sobre isso, leiam esse livro, Emmanuel, onde há todo um tópico falando sobre essa questão do porquê que o espiritismo não tem valor, não é cobrado e toda essa situação. Então, muito cuidado com essa questão das profecias e, sobretudo, a ideia do mercantilismo. Em conclusão, para que a gente possa arrematar isso aqui, como nós driblaremos falsas ideias e falsos profetas? Estudo, disciplina, porque Chico recebeu do Emmanuel 3 vezes disciplina, sim ou não? O que o Emmanuel falou para ele? 3 vezes disciplina. Vocês acham que o Emmanuel falou isso porque ele era engraçadão? O Emmanuel está longe de ser engraçadão. A última coisa que ele é engraçadão, né? Ele é duro, sim ou não? Então, se ele falou 3 vezes disciplina, é para a gente tomar cuidado.
Porque se um espírito da envergadura de Chico Xavier precisava ouvir 3 vezes disciplina, quantas vezes a gente precisa ouvir? Né? Então é estudo, disciplina, mas sobretudo prática no bem. Porque só a prática no bem vai nos fazer nos afastar das influências maléficas que podem deturpar a essência fundamental do Consolador prometido. E a partir disso, esta casa e todas as outras casas espíritas têm a missão, desses 3 pontos, de consolar. Não podemos ficar nos preocupados com uma série de coisas que pintam por aí, que são verdadeiras baboseiras, com todo o respeito, como corpos fluídicos de Jesus. Já ouviram isso? Pois é. Você imagina uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu uma família e chegar pela primeira vez na doutrina espírita e ter uma palestra de corpos fluídicos de Jesus. Ele vai para casa e dá um tiro na cabeça. Essa não é a função da doutrina espírita. A função da doutrina espírita é receber essas pessoas e consolá-lo. Meu irmão, seja bem-vindo ao Espiritismo, à religião do Deus universal e da imortalidade da alma. Fique tranquilo, Deus está no comando e nós jamais morremos. Esse é o consolo. Muito obrigado.